noite, com imenso prazer, eu recebo João Ribeiro, presidente do grupo Nemawashi de Cosméticos. João, prazer enorme recebê-lo aqui. João, a gente já estava conversando um pouquinho aqui fora do ar, uma figura incrível, com uma experiência de vida maravilhosa e que eu acho que pode ajudar em muito você e a sua família, esse testemunho de vida dele, um desafio que ele sempre enfrentou. João, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria que você passasse um pouco para o nosso telespectador como foi essa ideia de repente, partir para um ramo de comércio, cosmético, uma venda porta a porta. Da onde surgiu? Onde veio o clique que você falou? É para essa área que eu vou me concentrar e nessa área que eu vou investir. Primeiro eu quero agradecer a você, Denis, pelo convite. Eu sei que tem pessoas muito mais importantes do que eu podia estar aqui com você, mas eu fui a pessoa escolhida. E eu quero agradecer a você e agradecer primeiramente a Deus, porque eu não estaria aqui se Deus não tivesse me trazido em paz. E parabenizá-lo pelo programa. Obrigado. Até o título é muito inteligente, ponto de equilíbrio. Obrigado. Eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu sou filho de pais separados, e só quem é filho de pais separados sabe o que é isso. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos. Meu pai era um homem muito rico, tinha fazendas, tinha caminhões, ele trabalhava com gado e negociava com fumos de corda, quer dizer, então ele era um grande negociante. Mas ele perdeu tudo, se envolveu com muitas mulheres e perdeu tudo, e largou da minha mãe quando eu tinha 10 anos. E eu tinha sonhos já na cidade, tinha sonho de construir alguma coisa, de ser alguém, de ter um futuro. Eu sonhava com um futuro na cidade. E um dia eu falei para minha mãe que vinha para São Paulo, morar com meu pai. Vinha de onde, João? De onde? Uma cidade chamada Duas Serras, na Bahia. Fica próximo a Salvador, Feira de Santana, ali por ali, né? Perto ali de Irecê, bem próximo a Irecê, Tucano, por ali aquele dia. E minha mãe falou, olha filho, você pode ir, mas você sabe que você vai ser criada com madrasta. Se você for e te maltratarem, você sempre terá uma mãe para cuidar de você. Você volte. E isso foi em 1962, eu tinha 10 anos. Então faz muito tempo, hoje eu estou com 60 anos, com um corpinho de 25, assim como você, né? Então, e aí eu vim para São Paulo, 2 dias depois, ou 3 dias depois, eu vim aqui até o Brás, comprei uma cesta, comprei uns amendoins, uns pés de moleque, e comecei a vender dentro do ônibus, 45 estações, porque como eu não conhecia São Paulo, eu tinha medo de me perder. Então eu descobri que tinha um ônibus que saía ali da Princesa Isabel e dava a volta em 45 estações e voltava para o mesmo ponto. Dali eu pegava um ônibus e voltava para a minha casa no Parque Peruche, na rua Antônio Cavazan. Então eu falei com o cobrador se eu podia vender os meus amendoins ali dentro do ônibus. Ele falou, contanto que você não faça sujeira aqui, você pode. Quer dizer, já tinha o tino comercial. Eu era tão pequeno que eu não pagava a condução, eu passava por baixo da catraca. Então eu não gastava dinheiro nem com a condução. E comecei a ir. E isso, quando eu tinha já os meus 14 para 15 anos, meu pai foi embora. Mas nesse meio tempo eu aprendi uma profissão. Eu fui trabalhar de funileiro também. Eu fui funileiro muitos anos, desamassava carro. E meu pai foi embora. E eu fiquei em São Paulo, sozinho mesmo, porque eu tinha uma irmã que já estava casada, fui morar na casa dela um tempo depois, fui embora e fui dormir em fundo de oficina. Eu dormia em fundo de oficina, desamassava meus carros, e era sozinho. A fase mais difícil da minha vida era Natal, Ano Novo, porque eu não tinha lugar para ir, eu não tinha um presente, eu não dava presente. Mas nunca desanimou? Não, eu sempre estava trabalhando e clamando por Deus e trabalhando. Aí quando eu já tinha 30 anos de idade, foi que um primo meu me convidou para conhecer um negócio, que ele falou para mim que eu ia ficar rico. E lógico, eu sempre persegui uma prosperidade, uma melhoria, porque não tinha nada, não tinha lugar para morar, não tinha uma casa, não tinha uma família, não tinha nada. E ele me levou na Rua dos Morais, em Pinheiros, e eu fui conhecer esse negócio de venda porta a porta. Até então, eu nem sabia o que era venda porta a porta. A primeira vez que eu tive um contato com isso foi com uma empresa americana chamada Stanley Home, que eu creio que nem no Brasil está mais há muitos anos. E eu não sabia. E eu cheguei lá, era uma reunião à noite, fui muito bem recebido, não tão bem como aqui no seu programa, mas fui muito bem recebido. E terminou a reunião, as pessoas falaram, e aí, Joãozinho, vai fazer o trabalho? Eu falei, gostei, já me chamaram de Joãozinho, intimidade, falei, vou fazer. E eu adquiri um mostruário, seria um kit na época, e fui fazer o trabalho. Mas qual produto nesse kit? Era, na época, chamava Brazilian Way, não existe mais essa empresa. Tinha óleo de perna, tinha shampoo. Já era relacionado tinha uns a cosméticos. 13 produtos, era cosmético, tinha uns 13 produtos na linha. Aí eu comecei, trabalhei nessa empresa durante 3 anos, para 4 anos, e em 1986, no dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, eu fundei a Nemawashi Cosmético.
numa casinha pequena, de 2 cômodos, não tinha dinheiro nem para comprar uma mesa para embalar os produtos. O que eu fiz? Eu quebrei a cama que eu dormia, fiz uma mesa para embalar os produtos, fui até Curitiba, comprei 13 quilos de produto. Então, peraí, você teve que escolher entre a sua cama ou a mesa para você. Aí eu fui dormir num colchonete. Isso. E eu fui dormir num chão, num colchonete, no chão, na casa de uma sobrinha. E comecei a embalar. Fui até Curitiba, eu tinha na época um Fiat Unozinho. Eu fui até Curitiba, comprei 13 quilos de produto, de um homem chamado Zenes, voltei no mesmo dia, porque eu não tinha condições de pagar hotel, voltei e comecei assim. Quer dizer, eu comecei realmente de baixo, porque eu sempre digo que a única coisa que você começa do alto é cavar buraco, e depois você vai se entendendo. Aí eu comecei, fui recrutando vendedoras, colocando pessoas, aos poucos, aquilo foi crescendo. 2 anos depois, que é um tempo muito rápido, eu já estava morando nas Palmas do Tremembé, tinha comprado uma casa por $200 mil na época. Quer dizer, de 2 anos... Em 2 anos já tive essa evolução. Você saiu da cama que você quebrou para montar que fui dormir num colchonete no chão, na casa de uma sobrinha. Uma casa de $200 mil. Exatamente. Isso tudo com o seu trabalho e com a sua dedicação. Não, o meu trabalho, eu digo o trabalho das pessoas. Na realidade, eu sempre aproveitei a inteligência das pessoas mais do que eu. Eu sempre procurei escolher pessoas para trabalhar comigo mais inteligente do que eu, mais instruído e mais preparado. Mas você sabe que esse é um detalhe importante, João. A gente vê em grandes empresas, eu já trabalhei em grandes empresas, já dei consultorias a grandes empresas também, e a gente nota o receio do executivo ou do dono da empresa em, de repente, admitir na sua empresa alguém inteligente, porque ele se sente ameaçado. Isso é uma loucura. Não, porque ele tem que usufruir da inteligência dessa pessoa, tirar proveito, crescer junto com a pessoa. Os homens, os maiores milionários do mundo, como Henry Ford e outros aí, eles só cresceram porque eles se juntaram a pessoas muito mais capazes do que eles. Henry Ford não teria construído o maior império de automóveis se não tivesse se associado a várias pessoas que trabalham com ele, empregado dele. O Thomas Edison foi empregado do Henry Ford. Dele. Quer dizer, imagina uma pessoa que foi patrão de Thomas Edison, Alva Edison, inventor da luz elétrica. Então, a inteligência do homem está em escolher, desde a companheira, a sua esposa, que vai ser a sua companheira, e escolher os seus sócios, escolher os parceiros das pessoas. O pastor Valdomiro, com certeza, o tamanho da igreja dele hoje, essa maravilha de trabalho que é feito pelo Brasil afora, se deve a pessoas como você que está ao lado dele e essas centenas e milhares de pessoas que estão nessa luta, nessa batalha do dia a dia para construir um mundo melhor. E, por exemplo, qual foi toda empresa ela tem um momento, e a sua não deve ter sido diferente, tem um momento que você consegue enxergar e fala, bom, agora se eu ultrapassar essa curva aqui, eu vou enfrentar uma reta que vai ser de crescimento, que ninguém mais vai me segurar. Qual foi o momento da tua empresa que você chegou e falou, agora é meu desafio mais importante, eu tenho que transpor? Eu creio que esse momento, para mim, está chegando hoje. O ano 2013, eu estou sentindo um ano, assim, abençoado de todos os lados. As porteiras e as portas se abriram. Por exemplo, se abriram portas na China, se abriram portas na França, se abriram portas na Turquia, se abriram portas na Bulgária. Então, eu tenho parceria com empresas da França, empresas de essências, eu tenho parceria com empresas chinesas de embalagem, eu tenho parceria com empresas da Bulgária, de óleos essenciais, para fazer óleo de rosa. Então, graças a Deus, as portas se abriram de verdade. Eu sinto que nós sairemos de um patamar totalmente diferente a partir deste ano. Eu sou como aquele bambu chinês que você planta e ele leva 6 anos para se crescer 30 centímetros e em 6 meses depois cresce de 20, 30 metros. Então, graças a Deus, nós fizemos raízes, porque Nemawashi quer dizer preparação para plantar. Essa é a tradução quer do dizer, Nemawashi. ou raízes familiares. A principal significado é raízes familiares. Ne é raiz e Mawashi é família. E também pode ser preparação para plantar. Nós levamos 26 anos plantando e para que essa lavoura, para que essa plantação, esse cultivo, e cultivar e cativar pessoas. Nós fazemos 2 coisas. Nós cultivamos e cativamos para poder manter.